Opa pessoal, tudo certo? Voltando aqui na parte 2 do tutorial do Prisma, vamos começar fazendo essa aplicação aqui. Dentro do SRC eu vou criar uma pasta apenas para organizar, que vai ser uma pasta, eu vou criar aqui novo arquivo, vou falar, é uma pasta módulos, barra, eu vou criar o módulo de users, e dentro dele eu vou criar use cases, barra, create user, barra create user use case.ts. Nossa, criei um monte de coisa aqui, né? Eu vou explicar o que eu fiz. Eu criei um módulo para separar os nossos módulos da aplicação, que é uma organização boa de se fazer. Então aqui eu criei a pasta de user, que é o módulo do usuário. Dentro dele eu criei essa pasta de use cases, que no caso são os casos de uso da nossa aplicação. Eu gosto de separar assim para não ficar tudo misturado. Não só eu, né? É uma prática bem comum. E dentro de use cases eu criei o caso de uso de criar um usuário. Então create user. E dentro da pasta eu criei o create user de use case. Então, como eu falei, se você já tem uma experiência com Node, você sabe o que eu estou fazendo. Então aqui dentro desse create user, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um export class create user use case. Dentro dessa classe a gente vai ter um método que é um async chamado execute, pode chamar outra coisa, eu vou chamar assim. E dentro dele a gente vai receber algumas propriedades, porque a gente precisa criar um usuário com alguns detalhes, né? Então o que a gente precisa aqui? A gente vai precisar de um nome e de um e-mail. Porém, como a gente está usando TypeScript, eu quero tipar esses dados. Então, dentro do nosso módulo de user, eu também vou criar uma pastinha para organizar, que é a pastinha de DTOs. Então aqui dentro eu vou criar um novo arquivo DTOs barra create user dto.ts. Então aqui eu vou dar só um export interface create user dto no caso. E dentro dele a gente vai dizer que tem um e-mail, que é uma string, e tem um name, que é uma string também. Show! Agora aqui a gente vai tipar, dizendo que vem um create user dto. Beleza. Show! Agora para nós tipar o nosso retorno do criação de usuário, eu vou deixar para depois isso aqui para não complicar a cabeça de ninguém. Então vamos organizar o que a gente vai fazer na criação de um usuário. Como a gente disse que o usuário só pode ter um e-mail único, a gente vai ter que primeiro verificar se o usuário já existe. Se existir um usuário, a gente tem que dar um erro. Beleza. Se não existir, eu não vou fazer sistema de senha, então é só criar o usuário. Beleza, simples. Então vamos lá. Para a gente verificar se o usuário já existe, a gente tem que buscar no banco pelo e-mail que a gente vai passar aqui. A gente tem que ver se ninguém tem uma conta com esse mesmo e-mail. Show! Para ver isso, a gente vai usar o Prisma Client, que a gente já instalou. Porém, para usar o Prisma Client, a gente precisa executar ele primeiro. Então, para executar, aqui no nosso SRC, eu vou criar uma pasta prisma/client.ts. Dentro disso aqui, eu vou dar um export const prisma é igual new prisma client, que eu vou importar aqui. Então isso aqui é simplesmente o que a gente precisa para iniciar o Prisma Client. Então agora eu vou fechar. E aqui dentro do create user, eu vou fazer const user already exists. Vai ser um await, que vai ser uma promise. Prisma, vou importar ele lá do Prisma, desse aqui, ó, prisma/client, não importa desse aqui de baixo não. Então eu importei lá do nosso que a gente criou, ponto. Agora aqui, ele vai, quando a gente dá o migrate dev, ele automaticamente faz as tipagens do nosso projeto aqui pra gente, ó. Ele sabe que a gente tem move, sabe que tem move range, sabe que tem user. O que eu vou acessar? Eu vou acessar um user e ponto. Temos vários métodos, mas o que eu quero agora
é um find unique, que vai buscar um único usuário com o que eu passar para ele. Para buscar algo, a gente tem que abrir um objeto, aqui as opções de busca, eu vou passar um where, então where é aonde, eu vou abrir um outro objeto e vou dizer e-mail. O que é isso aqui basicamente? Eu estou dizendo que eu quero que o e-mail seja igual a e-mail, mas como é o mesmo nome, eu vou encurtar para só e-mail. Então esse código aqui vai ir lá no nosso banco, vai buscar um usuário que tenha um e-mail igual ao e-mail que a gente receber da nossa requisição. Então, se tiver um user already exists, eu vou ter que devolver um erro. Então aqui, ó, erro. Porém, o erro eu vou fazer de uma forma diferente, que eu já mostro para vocês. Então aqui embaixo, no criar usuário, vai ser bem simples. A gente faz um const user é igual ao await prisma.user.create e dentro dele a gente passa um objeto que recebe um data, que é outro objeto, com as propriedades. Então é name e e-mail. Pronto, simplesmente isso. Agora a gente pode dar um return user aqui para retornar o usuário criado e vou arrumar nossa tipagem aqui dizendo que ele retorna um promise de user. Esse user eu vou importar ele do Prisma Client, que é a tipagem que ele automaticamente criou usando de base o nosso esquema. Então ele sabe que o user tem tudo isso aqui, entendeu? Então é isso. Fizemos o use case, ainda não fizemos o erro, mas eu já mostro para vocês como faz o erro. A gente vai fazer de uma forma bem legal. Então aqui eu também vou criar o create user controller, que é para a gente receber as informações da nossa rota no controller e passar para o use case, né? Então bora fazer ele aqui. Beleza, vamos começar aqui então com um export class create user controller, né? No controller eu sigo o padrão de ter um async handle, que daí aqui dentro a gente vai receber um request, que eu vou chamar de rec, que vai vir do express, e um response. Beleza. Então agora, para criar, a gente precisa do nome do e-mail e a gente vai mandar isso pelo request body. Então vamos pegar aqui name e e-mail do rec.body. Agora vamos instanciar o nosso use case. Vou chamar de create user use case igual a new create user use case. Agora eu vou fazer um const result é igual a await create user use case.execute, passando o name e o e-mail. E agora, se der tudo certo, eu vou dar um return res.status 201.json. Vou mandar meu usuário, que vai vir aqui do nosso execute. A gente retorna o usuário, vou pegar ele nesse result e vou devolver com o status 201, que é o de created. Show, criamos nossa primeira funcionalidade. Para ver isso aqui funcionando, eu vou criar aqui dentro da nossa SRC, eu vou criar uma pasta routes. Opa, pera que eu escrevi tudo errado. Deixa eu criar aqui de novo. Novo arquivo, routes, barra, eu vou criar um user.routes.ts. Beleza? Vou separar as rotas também. Vamos fazer então const user routes é igual ao router, que a gente importa aqui e inicia ele, que é o router do Express. Agora aqui em user routes.post no barra, no caso vai ser eu já vou explicar para vocês essa parte. A gente vai chamar nosso controller, então eu tenho que instanciar ele. Eu vou fazer o create user controller igual a new create user controller, importei. Daí aqui na rota a gente chama o create user controller .handle. Show, agora vamos exportar o user routes e eu já explico porque eu coloquei barra aqui. Então aqui no routes a gente vai criar um novo chamado index.txt. Daí aqui no index a gente vai criar o const routes é igual ao router também. Chamei aqui. The routes.use a gente pode passar qual o início do path, né, da rota. Eu vou dizer que barra users vai usar as rotas user routers.
use routes. E eu exporto o routes. Então, por isso que aqui em user routes eu coloquei barra, por causa que vai puxar esse endereço que eu coloquei aqui, que no caso é barra user. Então, se eu chamar um post lá no barra users, vai criar um usuário. Beleza? Então, agora, para tudo isso funcionar, a gente tem que ir no nosso server e aqui colocar um app.useRoutes. Vamos importar elas, né? Outro detalhe bem importante, como nós vai trabalhar com envio e recebimento de JSON, a gente precisa colocar o app.useExpress.json para funcionar tudo certinho. Essa parte de JSON não pode dar muito problema. O que tá dando erro aqui? Eu criei index.tsx. Opa, que o React está me bugando. Pronto. Pronto, acho que tá tudo certo. Show de bola. Eu vou startar aqui nosso projetinho. Vou dar yarn dev. Show, tá rodando. Eu vou testar tudo isso no Insomnia. Então bora pro Insomnia. Show, tô aqui no Insomnia. Eu criei uma seção nova aqui. Então eu vou estar criando uma pasta de users para separar. E dentro dela eu vou criar um request de create user. Show. Fazendo um post. Daí eu vou aproveitar aqui para aqui no environment. Eu vou vir em manage aqui. E vou criar um novo campo chamado base URL. Que é para passar aqui o meu http localhost 3333. Isso aqui vai fazer com que aqui no meu Insomnia eu consiga clicar Ctrl espaço e pegar meu base URL, para não ter que ficar copiando e colando, né? Então eu vou dar barra users e aqui em body eu vou colocar o JSON passando o name, vou passar aqui Gabriel e passando um e-mail, vou botar gabriel@email.com. Eu vou dar um send, criou nosso usuário com sucesso. Então agora se eu vir no meu Prisma Studio e abrir user, ó, olha só, funciona em tempo real. A gente tem o meu ID, o meu e-mail, o meu nome, created at, updated at está igual porque não foi atualizado. E temos até a relação aqui dos filmes alugados, que no caso não tem nenhum ainda. Então, agora vamos fazer aquela exceção de erro, porque ó, se eu for enviar agora com o mesmo e-mail, vai crashar, ó, tá infinitamente carregando e vai dizer aqui, ó, vai dar erro aqui, ó, handled promise rejection, deu um erro aqui por causa que eu tentei criar um e-mail, um usuário com o mesmo e-mail de outro. Então, para a gente validar isso, eu vou criar um erro personalizado para a gente aproveitar e aprender como fazer isso. Então, aqui em SRC eu vou criar um novo arquivo chamado errors, pasta chamada errors, e dentro vai ter um app error.ts. Isso aqui eu vou estar criando um erro personalizado, então eu vou exportar uma classe chamada app error, e dentro eu vou colocar duas propriedades read only, que vai ser public read only message, que é uma string, e public read only status code, que é um number, beleza? Aqui eu vou fazer um constructor do nosso erro, que vem uma message, que é string, e vem um status code, que por padrão vai ser 400, que é um erro padrão, né? Então this.message é igual a message, e o this.statusCode é igual ao status code. Isso aqui é um erro simples para a gente estar criando, que a gente vai conseguir fazer uma verificação se o erro é um erro interno ou um erro que a gente lançou, se é um erro da aplicação ou não. Então vamos aplicar isso para você ver como funciona. Aqui no meu use case, como aqui deu um erro, eu vou fazer o seguinte, dentro desse if, se tiver um usuário já, eu vou dar um throw new app error. Então,
por ser um app error, eu passo minha mensagem, user already exists. Eu poderia estar passando um status code aqui, mas eu vou manter o 400 mesmo, que é um status de erro. Então aqui eu vou lançar um erro. Agora você me diz, se eu fizer isso aqui, tá pronto? Eu vou clicar, ó. Ele vai estar carregando. O que ele vai dar erro agora? Um handler promise. Por quê? Porque tá dando um erro aqui no meio da promise e a gente não tá tratando. Então, para a gente não ter que fazer um try catch, que nem tem como, a gente vai estar instalando uma nova biblioteca aqui no nosso projeto, que eu considero ela bem necessária, que é a seguinte: vamos dar um yarn add express async errors. Você vai instalar essa biblioteca, então eu vou instalar aqui, e dentro do nosso server, no topo de tudo aqui, você dá um import express async errors. Só importa. E agora, para o nosso erro funcionar, para a gente fazer uma tratativa de erro, para não ficar feio quando der erro no nosso código, a gente vai fazer um middleware de erro. Como vai funcionar isso? Depois da nossa rota, a gente vai dar um app.use. Então, quando é um middleware de erro, a gente primeiro recebe um erro, no caso que vai ser do tipo error, recebe um request, que é do tipo request. Vou estar importando tudo aqui. Peraí que tem algo de errado aqui. Opa, eu esqueci de abrir um parênteses aqui, ó. O error é do tipo error. O request é do tipo request. O response é do tipo response. E como é o middleware, tem o next, que é do tipo next function. Então aqui a gente faz uma error function e aqui dentro a gente vai tratar o nosso erro. Então se o erro for se o erro for instance of app error, então se um erro for da instância do nosso erro que a gente lança, é por causa que isso aqui não foi um erro interno, não foi um erro que a gente não tratou, foi um erro que a gente lançou. Então eu vou dar um return response.status error.statuscode.json, mandando um status de error, e a message eu vou mandar um error.message. Porém, se não for um erro nosso, é porque deu um erro que a gente não tratou. Então eu dou um response.status 500, que é o erro interno, né? E vou copiar essa mensagem aqui, ó. Vou copiar aqui essa mensagenzinha. Só vou mudar aqui que a mensagem vai ser o seguinte. Vamos botar aqui, ó. Internal server error tracinho. Daí eu vou abrir aqui mandando error.message. Show de bola. Então isso aqui é a nossa tratativa de erro. Agora se eu ligar nosso projeto de novo e tentar criar, erro user already exists. Perfeitamente como eu queria que funcionasse. Porém, se eu clicar aqui um gbdev, botar gbdev e criar, ele criou um novo usuário perfeitamente. Se eu atualizar aqui, temos 2 usuários criados. Então, show de bola. Já deu para entender bem como funciona o Prisma, eu imagino. Mas, não contente com apenas uma criação de usuário, vamos fazer também agora a criação de filme para depois fazer a relação entre eles. A criação de filme, eu vou aproveitar bastante código para não ficar tão grande o vídeo. Então, se você não entendeu, vai criando na mão, mas eu vou copiar. Então, basicamente aqui, ó, user, eu vou copiar e colar a pasta e vou renomear para movies. Dentro de movies, eu vou renomear esse DTO para create movie DTO. Vou copiar ele, aqui o título. Daí aqui dentro eu vou dizer que um filme ele tem 3 propriedades. Tem um título, que é uma string. Tem uma duration, que é uma string. E tem o release date, que no caso é uma data, mas vai vir em formato de string. Então eu vou dizer que é a string. Show! No use case, vamos criar aqui
vamos renomear tudo, que não é create user, é create move. No use case vai ser create move use case. Então vou renomear aqui também. Show. Beleza. Eu vou apagar esse DTO aqui. E vamos começar a trocar tudo aqui. Porque a gente não vai receber isso aqui, né? Vamos receber um título, uma duration e uma release date do nosso create move DTO. Beleza, uma parte já foi. Aqui, ó, promise user. Não, a gente vai devolver um promise move. Vou importar aqui, ó. Importei do auto import do Prisma Client. Beleza. Aqui a gente vai verificar se o filme já existe. Então vamos botar aqui, ó. Movie already exists. Como a gente vai pesquisar se um filme existe? Pelo título. Então aqui eu vou trocar, em vez de prisma.user.movie, eu simplesmente vou trocar a busca e quero ver se já existe um com o title igual a esse. Então eu vou buscar por um title. Se existir, vamos dar um movie already exists. E aqui a gente cria o filme. Então aqui em vez de user, eu vou botar aqui... Eu estou clicando Ctrl D para escrever tudo igual, movie. Mudei nos 3 locais. E vou passar para ele title, duration e release date. Beleza. O que aconteceu com o duration? Está dizendo que é do tipo errado? Tipo string não pode ser tipo number. Eita, eu coloquei duration como string, será? Se eu coloquei, eu errei. Duration, não. Acho que no DTO, então, eu coloquei duration, que a duration é number. Errei. Beleza. Então, o nosso use case está pronto. Vamos fazer o controller rapidinho. Create move controller. Vou copiar aqui. Colar. Vou só trocar os nomes aqui. A gente não vai mais receber name e e-mail. A gente vai receber title, duration e release date. E agora vai ser o create move use case é igual a new create move use case. Show. Agora o result vai vir do create move e vamos passar essas 3 propriedades para ele. Beleza? Prontinho. Agora vamos fazer as rotas. Vamos então copiar de user também. Vou copiar. Vou criar move.routes.ts. Vou colar aqui. Em vez de user router, vou colocar move routes. Vou tirar o create user, que não é esse, né? Para const create move controller é igual a new create move controller. Eu estou usando bastante o auto import para ficar mais prático o vídeo, beleza? Você pode fazer mais lentamente, mas imagina se você está consumindo esse conteúdo e que você quer algo mais rápido. Beleza, vamos agora aqui no index, downroutes.use /moves, usando o move routes. Vamos importar. Deixa eu dar uma separada aqui. Perfeitamente. Desse jeito, eu acho que a gente já é capaz de criar filmes. Vou criar aqui a pasta movies. Vou criar o request de create movie. Vou dizer que ele é um post com JSON. Daí eu vou pegar nossa base URL /movies, passando aqui um JSON. Show. Vamos ter que passar o que para ele? Então, título, vou colocar aqui Batman. Duration é um número, vou botar que dura isso aqui. Release date. Aqui eu vou usar uma ferramenta do Insomnia, que eu vou clicar Ctrl espaço. Daí temos a opção aqui, ó, timestamp ISO. Eu vou clicar nela. Daí quando eu clicar em cima dela, ela vai me dar uma data a data atual. Só que eu vou copiar ela, vou dar um done e vou apagar isso aqui, esse timestamp, e vou colar para eu poder manipular aqui, ó. Que se você ver, aqui tá o ano, aqui tá o mês
e aqui tá o dia. Então eu vou dizer que esse filme lançou em 2020, no mês 5, no dia 10. Beleza? O horário eu vou deixar assim mesmo. Então eu vou dar um send. Ele criou o nosso filme. Se eu der um send de novo, movie already exists. Se eu criar agora o Coringa, eu vou falar que o Coringa lançou em 2021, no mês 10. Enviei. Criou o Coringa. Se eu vier aqui minha tabela de movie, que é o movie, ele tem os dois movies criados perfeitamente, com duration, release date, tudinho. Então, basicamente é isso. Agora vamos para a próxima etapa, que vai ser criar o aluguel do filme para um usuário. E eu vou fazer isso agora. Beleza, eu dei uma limpada aqui nos meus arquivos, que estava muito arquivo aberto. Então, basicamente eu vou criar... Você poderia criar um novo módulo chamado Movie Rent, mas para ficar mais fácil eu vou criar dentro de Movies mesmo. Eu vou criar uma nova pasta chamada Create Movie Rent, e dentro eu vou colocar o Create Movie Rent Controller.ts, e também vou criar o Create Movie Rent Use Case.ts. Show, tá tudo criado. Vamos dar o export class Create Movie Rent Use Case, exportando um async execute. Show. Agora eu vou criar um novo DTO, que vai ser aqui dentro, eu vou criar um create movie rent DTO.ts. Devo dar um export interface, vou colocar o nome. E para fazer um movie rent, a gente sabe que precisa do ID do filme, que é uma string, e o ID do usuário. Apenas isso. No nosso sistema, né? O certo seria ter até quando, qual a duração. Porém, como eu só quero mostrar como funciona a relação do Prisma, eu não vou fazer essa complexidade extra, beleza? Até fica como um desafio aí. Então aqui eu vou colocar um create movie rent DTO e vou dizer que eu recebo aqui o movie ID e user ID. Show? Aqui dentro do execute a gente vai ter algumas verificações. Até se eu esqueci de alguma, me avisem aí. Mas eu vou verificar o seguinte: verificar se filme existe. Então eu tenho que conferir se o filme que me passou realmente é um filme. Eu preciso verificar se o filme já não está alugado. Verificar se o filme não está alugado. Verificar se não está alugado por outra pessoa. Vou botar assim por qualquer um, né? Agora eu tenho que verificar se o usuário existe. Depois de tudo isso, eu vou criar a locação. Vocês concordam com essas verificações? Porque eu não posso criar para um usuário que não existe. Não posso verificar, não posso alugar se já tiver alugado para outro. E preciso verificar se o filme realmente é um filme, se não me passou o ID chamado Batata. Daí não vai funcionar, né? Então, beleza. É bom que a gente já vai mexer com três models do Prisma dentro de um use case. Então, show, vamos começar. Eu vou fazer um const move exists, que vai ser igual ao await Prisma. Vou importar o Prisma lá do nosso cliente próprio. Ponto .move, que eu quero pesquisar um filme. Ponto .find unique. Show. A gente já aprendeu a usar esse. A gente abre um objeto, where, abre outro objeto, o ID for igual ao move ID. Pronto. Então, se aqui ó, if, se não tiver, se esse filme não existir, se o filme não existir, eu vou disparar throw new app. Opa, eu escrevi throw errado. Opa, palavrinha louca, hein? New app error, que é o nosso erro customizado, falando movie does not exist.
Então, se o filme não existir, avisa que não existe e não prossegue. Show! Fizemos a primeira verificação. Agora, verificar se o filme já não está logado. Então, para verificar se o filme não está logado, a gente vai fazer um const move already rented é igual ao h prisma ponto. Nesse caso, a gente vai usar o move rent. Então, move rent. A gente vai usar o move rent, só que agora a gente não vai conseguir fazer o find unique. Porque se eu for fazer o find unique, a única opção de where que eu vou ter é esse D louco aqui que a gente usou para fazer a relação. Porque o find unique só busca por campos que tem a tag unique. Então, nesse caso, a gente pode usar o find first, que vai buscar o primeiro resultado que encontrar. Então, a gente vai buscar por onde o move id for igual ao move id. Então, eu vou botar só assim. Não preciso colocar dois pontos, né, e o move id. Então, se o move already rented existir, é porque alguém já tem esse filme alugado. Então a gente vai dar um throw new app error move already rented. Então o filme já está alugado. E fica assim a nossa verificação. Agora falta só verificar se o usuário já existe. Para verificar se o usuário existe, a gente vai fazer um const user exists. A gente vai fazer um prisma.user.find unique. Vamos buscar aqui where o id for user id. Se o usuário não existir, nós vamos dar um throw new app error falando user does not exist. Show! Agora vamos criar a locação aqui embaixo. Para criar, a gente já sabe, prisma.moveRange.create é igual como a gente criou o usuário, passando como data o move id e o user id. Então aqui embaixo a gente criou e não vamos retornar, porque como é uma criação de relação, eu não vejo necessidade. Então nosso resultado é um promise que retorna void, beleza? Então, depois de tudo isso, podemos ir para o controller. Eu vou aproveitar para copiar aqui do Create Move, só para não ficar reescrevendo muita coisa. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar Create Move Range Controller. Daí aqui eu coloco Create Move Range Use Case, que é um New Create Move Range Use Case. Beleza. Agora a gente vai ter que passar para ele aqui. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ter que passar para ele os seguintes parâmetros: move id e user id. Para isso, eu vou pegar essas duas informações do request body. E ele não retorna nada, né? Ele retorna um promise void. Então não tem result. Só vamos colocar um 201. Só que para um status ser mandado, eu preciso ou dar um JSON ou um ponto .send. Então eu vou dar um ponto .send para ser enviado essa resposta. Então beleza. Criamos isso aqui. Agora vamos lá para as rotas. Lá eu vou colocar em move routes mesmo. Vamos cadastrar essa rota aqui. Então move routes ponto post. Eu vou botar barra range. Vou criar aqui em cima o create move range controller é igual a new create move range controller. Daí eu vou usar ele aqui, ponto handle. Beleza, já temos nossa rota funcionando, meu servidor está ligado. Agora eu vou criar aqui no Insomnia essa rota. Então vamos duplicar essa aqui mesmo. Vou botar aqui create move range. Beleza, então aqui a gente vai ter que passar o move id e o user id. A gente poderia também implementar para mandar o ID do filme pela rota, mas eu botei aqui só para ficar bem claro que a gente vai mandar. Então a rota é /moves/range.
beleza? Então, para a gente mandar isso aqui, eu vou criar uma rota nova antes da gente testar, porque a gente não tem nenhuma rota para ver os filmes que estão criados, nem os usuários, né? Então, para a gente dar uma olhada como funciona a parte de DAT com o Prisma, eu vou criar uma rota aqui já apresentando para vocês o sistema de filtros que ele permite a gente fazer.